Tô. Não, o pai foi em casa tomar banho. Daqui a pouco ele tem. Tem que desligar então, fica forçando. Então espera aí que eu vou ter que desligar, que chegar aqui eu avisei. Vai começar aqui bem. Só que podia sentar só um pouquinho mais pro lado ou um pouquinho ali embaixo. Vanessa. Vanessa, só vira ali pra eles ali. Vira pra eles. Com a proteção de Deus aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 18 horas e 10 minutos, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata 024 de 2015. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Passaremos à leitura dos expedientes do Executivo Municipal de terceiros e de vereadores. Com a palavra o secretário designado. Correspondência do Executivo, FIS 416/2015. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente em atendimento ao artigo 140, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, comunico a Vossa Excelência e aos demais membros desse Poder Legislativo que no período de 07 a 16 de agosto corrente estarei em férias. No período do afastamento assumirá o cargo não tem gravata, eu só vi essa gravatinha dessa aqui. Fazia Martins de Santos, quem passará a praticar todos os laços necessários ao desempenho das funções deste cargo na condição de vice-prefeito em exercício. Limitado ao exposto, firmo presente, atenciosamente, Mauro Fornaro Poeta, prefeito municipal. Expedientes vereadores, projeto de lei denomina a rua na localidade Coxilha Velha, segundo distrito deste município. Justificativo. A referida rua existe há muitos anos e dá acesso a várias residências e a rede de luz foi colocada de forma improvisada, sendo que hoje cruza por cima das casas.
o que vem sendo alertado pela Sertaja para o risco de acidente caso haja rompimento dos fios. Os moradores entraram em contato com a Sertaja, a mesma diz que para mudar a rede de luz para o correr da estrada é necessário que a mesma seja oficializada e tenha uma denominação para fins de cadastro dos usuários. Atendendo os moradores, apresentamos o referido projeto de lei para fins de transferência da rede de luz e regularização dos usuários. Vereador Nelson, proponente. Indicação que, após ser consertado o telhado do ginásio de esportes de Porto Batista, o Executivo disponibiliza uma sala que antes já era utilizada pelo Clube de Mães. Justificativa atendendo pedido da comunidade, pois esta sala já vinha sendo usada pelo Clube de Mães, vereador Zé Valério. Está em discussão a indicação 103/2015 de minha autoria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação que o Executivo viabilize auxílio financeiro a ser repassado às associações de produtores rurais para manutenção e conservação do equipamento cedido pelo município a essas associações. Justificativo. Justifica-se tal proposta pelo alto custo das peças de reposição, pois alguns equipamentos já estão com desgaste pelo uso. O município, ao repassar os equipamentos, vem economizando bastante, inclusive com óleo diesel, pois na maioria dos casos os produtores usam o próprio trator no serviço. Cabe salientar que os equipamentos geridos pelas associações estão sendo zelados e bem conservados, pois mesmo atravessando um momento muito delicado financeiramente, os produtores unem forças para o bom funcionamento dos mesmos. A associação, na sua maioria, não possui recursos para arcar com as despesas. Em função disso, qual o seu risco de serem sucateados? Vereador José Valério. Discussão indicação 104/2015 de minha autoria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação que o Poder Executivo estude a viabilidade de construir um pórtico lateral às margens da BR-386 na divisa do município de Triunfo com o município de Itabaí, logo que passa a ponte sobre o Arroz Santa Cruz e contém os seguintes dizeres: bem-vindo a Triunfo, Coxilha Velha, segundo distrito, e outro próximo a Ventinha com os seguintes dizeres: bem-vindo a Triunfo, Ventinha, quarto distrito. Que também seja estudada a realidade de construir algo semelhante com destaque, indicando os acessos por estradas asfaltadas até a cidade de Triunfo e a quilometragem. Justificativa, com a construção dos referidos pórticos e as indicações de acesso à cidade de Triunfo, além de divulgar nosso município, ajudará as pessoas a identificarem em qual município estão e com a identificação das localidades de Coxilha Velha e Vendinha, as pessoas saberão em qual parte do município se encontram, além de facilitar as empresas transportadoras que fazem entrega de pessoas que se deslocam ao nosso município para visitar parentes ou participar de algum evento. Vereador Nelson. Está em discussão a indicação número 105/2015 do vereador Nelson. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação que o Executivo Municipal viabilize um abrigo para a parada de ônibus na localidade de Vendinha, BR-386, na altura do quilômetro 410, em frente ao posto de gasolina do ARE. Justificativa. O objetivo principal da indicação é permitir maior conforto aos usuários de transporte coletivo com segurança e mobilidade. Vereadora Rita. Está em discussão a indicação número 106/2015 da vereadora Rita. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação que, através do secretário municipal competente, seja estudada a possibilidade de construção de banheiros na Praça Henrique Agildo da Silva, Parcão, no centro deste município. Justificativa será a indicação, frente ao fato que usuários que
transitam e utilizam-se da referida praça nos finais de semana para lazer, reuniões e amigos, não têm locais apropriados para fazer suas necessidades. Vereadora Roseli. Está em discussão a indicação número 107/2015 da vereadora Roselino. Em votação, aprovado por unanimidade. Indicação que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, construa quebra-molas no decorrer da rua 3 de Maio e tenha continuidade até a rua Bibiane Dias de Castro. Justificativa, tendo em vista a velocidade trafegada pelos veículos, entre eles os de grande porte, tais como caminhões e ônibus. Pedimos a realização dessa benfeitoria o mais breve possível para mais segurança de todos que ali transitam. Vereadora Rita. Está em discussão a indicação número 108/2015 da vereadora Rita. Em votação, aprovado por unanimidade. Moção de congratulações. A vereadora que subscreve requer que seja ouvido plenário dessa Casa Legislativa, uma vez aprovada, que seja encaminhada aos representantes da PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Triunfo, a moção de congratulações pela comemoração dos 30 anos de fundação, onde tem prestado durante todo esse período relevantes serviços em prol da dignidade e inclusão das pessoas especiais de nosso município. Justificativa que com essa homenagem, esta vereadora manifesta o seu reconhecimento a todos que fizeram parte dessa história no decorrer dos 30 anos. Vereadora Rita. Está em discussão a moção de congratulação 03/2015 de autoria da vereadora Rita. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Requerimento que seja enviado votos de profundo pesar aos familiares de Ilka de Souza Ávila pelo seu falecimento ocorrido dia 5 de agosto do corrente ano. Vereador Valmir. Está em discussão o requerimento número 143/2015 do vereador Valmir. Senhor presidente, pediria a inclusão de todas as bancadas. Todas as bancadas, senhor presidente. Com a concessão do vereador requerente, o requerimento será enviado em nome de todas as bancadas com assento nessa casa. Pedido de informação que seja enviada a esta Casa Legislativa e depois a este vereador a seguinte informação: cópia do contrato da reforma da creche do Porto Batista e cópia do edital de licitação, para fim de fiscalizar o vereador Nelson. Pedido de informação que seja enviada a esta Casa Legislativa depois a este vereador a seguinte informação: cópia do contrato da reforma do posto de saúde do Porto Batista e cópia do edital de licitação, para fins de fiscalizar o vereador Nelson. Pedido de informação que seja enviada a esta Casa Legislativa depois a este vereador a seguinte informação: cópia do contrato da empresa que está trabalhando junto à Saibreira do segundo distrito e cópia da licitação e quais são os tipos de maquinários e caminhões que estão trabalhando, para fim de fiscalizar o vereador Nelson. Pedido de informação que seja informada esta Casa, junto à Secretaria competente, as horas extras de todos os funcionários da Prefeitura feitas durante o mês de maio, junho e julho, como também seus nomes e locais de trabalho, respectivamente. Para fins de esclarecimento, vereador Valmir. Pedido de informação que seja enviada a esta Casa Legislativa e depois deste vereador a seguinte informação: quando será arrumada a rua Leopoldo Fernandes Barbosa, em Porto Batista, 4 Distrito, para fins de fiscalização do vereador Nelson. Pedidos de informação de número 139/2015, 140, 141 do vereador Nelson, 142 do vereador Valmir e 143 do vereador Nelson serão encaminhados ao Executivo Municipal.
ficará interrompida totalmente, causando um prejuízo muito grande a essas pessoas. Produtores que se utilizam da Avenida Estrada, Caio Pedro da Silva, Luiz Carlos Rodrigues, Adão Azevedo, Elias Rodrigues, Alquiles Braga, Galdino da Silva, Manuel Altair, Paulo César e Tobina Água. Vereador Lino requerente. Pedidos de providência de número 145, 2015, do vereador Valério, 146, 147 e 148 do vereador Valmir, 149 da vereadora Roseli, 150, 151 e 152 do vereador Horizonte, 153 da vereadora Rita e 154 do vereador Lino serão encaminhados ao Executivo Municipal. Passaremos agora ao grande expediente. Primeiro, o vereador Espírita fazer uso da palavra pelo espaço. Estamos falando, dá-me todo o tempo necessário até que eu me lembre, e se não puder fazê-lo, talvez não fosse tão importante o que falarmos. A única coisa que queria era estar contigo e que me escutasses naquele momento. Se alguma vez eu já não quiser comer, não insistas. Sei quando posso e quando não devo. Também compreendas que com o tempo, talvez eu já não tenha dentes para morder, nem gosto para sentir os sabores. Quando minhas pernas falharem, por estarem cansadas para andar, dá-me tua mão terna para apoiar-me, como eu fiz quando começaste a caminhar com tuas fracas perninhas. Por último, quando algum dia ouvir-me dizer que a minha partida está próxima, não te preocupes. Algum dia entenderás que isso nada tem a ver com teu carinho ou sobre o quanto te amei. Trates de compreender que já é chegada a minha hora e que me sinto realizado. Sempre quis o melhor para ti e preparei os caminhos que deves percorrer. Onipotente por ver-me assim, abre o teu coração e apoia-me como fiz
quando começaste a viver. Da mesma maneira que te acompanhei em teu caminho, peço-te que me acompanhes para terminar o meu. Dá-me amor e paciência, que com gratidão devolver-te-ei com sorrisos o imenso amor que tenho por ti. Atenciosamente, teu velho, tua velha. Então, essa casa se preocupa sempre com os dias de pai, de mãe, né? E a gente deixa aí um terno abraço a todos os pais do nosso município. Gostaria de só fazer um relato que hoje, nesta casa de manhã, teve a 9ª Conferência Municipal da Assistência Social e eu participei a manhã toda, só saí mesmo para ir para o almoço e eles ficaram ainda aqui até quase 3 horas da tarde. E quero parabenizar a essa Secretaria de Ação Social, porque dá para se perceber que com todas as turbulências de troca de secretário, eles ainda é uma das secretarias que não perde o fio da meada, porque são muitos projetos, são muitos trabalhos que são feitos ali dentro do CRAS, do CRES, do SUS, das SUAS, que não pode um secretário entrar e dizer não, eu vou terminar com isso aqui. Não. São projetos do governo federal, então é uma secretaria que tem que ter uma sequência. E eu noto que tem tido essa sequência. E num determinado momento eu fui buscar um chimarrão e teve um menino que fez um comentário em relação às nossas escolas do município, dizendo que estavam depredadas, que estavam sujas, que não tinha alimentação, mas eu não ouvi. Quando eu retornei, aqui estavam, acho que grande parte dos alunos do Farroupilha, onde se encontrava o meu filho com as professoras. E ele me chamou: mãe, tu viu o que aquele cara disse? Isso não vai ficar assim, não me deixaram falar. Aí eu olhei para o cara, esse pé de laranja não dá limão. Deixa ele falar, enquanto ele não falar, ele não vai embora hoje aqui. A gente teve que fazer uns grupos. E eu pensei, não perguntei para o Renato o que ele ia falar. Eu não estava nem aqui quando o rapaz falou da escola dele. Quando fechamos os grupos, ele disse: eu quero falar. E veio aqui nessa tribuna e disse: eu vim falar porque eu não concordo com o que tu falou nas escolas. Porque assim, ó, eu tenho excelentes professores no Farroupilha. A minha professora Maria do Carmo, o meu professor Mico que estava ali, a professora Márcia. Nós temos um curso do Enem de graça de tarde. A minha mãe é professora e eu tenho muito orgulho dela. Ela trabalha no Serafim, de manhã, de tarde e de noite. E eu não concordo quando tu diz que os banheiros estão quebrados. Se estão quebrados, não foi nem uma professora que foi lá quebrar, foram nós que quebramos. Se a escola está suja, foram nós os alunos que sujamos. E se as classes estão riscadas, foram nós os alunos que riscamos. Então eu não concordo com o que tu falou. Me enchi de orgulho, foi aplaudido. E eu me enchi de orgulho desse guri. Eu nem sabia o que ele ia falar, né? Ele falando o que ele falasse, eu ia ter que dizer igual que ele era meu filho. E aí depois, para muitas pessoas que não sabiam quem ele era, mais orgulhosa eu fiquei dizendo: não, meu filho, pé de laranja não dá limão. Pelo fato de ter um entendimento de que as coisas às vezes não vão bem, mas que não adianta arranjar culpados. Os culpados são nós mesmos. Então fiquei muito orgulhosa sim dele defender aqui a minha classe e defender a escola dele. Hoje, qual é o município, dentre tantas coisas ruins que nós temos uma escola técnica de graça? Então tem coisas boas sim, ainda tem. E muitos dos nossos filhos são formados ali naquela escola, com profissionais de alto gabarito. É difícil hoje dentro do município o profissional que não tem pós-graduação. Muito raro. Porque a facilidade nos veio e nos proporcionou esse estudo. Mas enfim, relatando isso, eu também gostaria de dizer que o vice-prefeito Gaspar dos Santos, no final do expediente,
E hoje de manhã ele procurou essa casa e reuniu os vereadores que aqui se faziam presente e nos trouxe situações muito graves do nosso município e muito preocupantes, as quais ele resolveu então fazer uma reportagem nessa uma semana que ele vai ficar, colocar o público, a nossa comunidade a par dessa situação, porque hoje, início de agosto, nós já temos um déficit de 15 milhões. Imagina em dezembro como será. Mas eu vou deixar assim, ó, que o vice-prefeito se manifeste em relação a isso e nos próximos dias, e que medidas terão que ser tomadas sim, e medidas trágicas. Então, depois de em cima disso, a gente consegue fazer uma discussão maior. Também gostaria de colocar aqui hoje que veio até essa casa o Keno, que é o secretário de Finanças do Paidinho, nos dá a explicação de um novo parcelamento do nosso fundo de aposentadoria, que é o FAPEM. E nós, vereadores, ficamos no impasse do que fazer, do que não fazer, a maioria o pensamento de votar contra. Né? Mas como eles pediram que eles estão fazendo um estudo para enxugar essa dívida e que eles precisam que o prefeito os escute, nós resolvemos então dar mais uma semana para eles. Que, por exemplo, essa dívida será parcelada em 91 mil por mês, mais ou menos. Mas é pago, já foi pago nessa gestão 600 mil de horas extras. Está em torno de 300. Então, como disse antes o vice-prefeito, medidas têm que ser tomadas. E se tem como tu enxugar de uma outra maneira, tu não precisa parcelar fundo nenhum. Quero colocar para os meus colegas que eu me posiciono contra esse projeto, vereadora Cátia. Mas acontece que também acho desrespeito com os colegas que vieram aqui e estão buscando alternativas. Se o prefeito não ouvir, nós não podemos fazer nada. Porque há de chegar o momento, vereador Jefferson, vereador Dedê, que ele terá que nos ouvir. E existem maneiras e alternativas de diminuir a hora extra, ultimamente eu tenho visto funcionários da prefeitura trabalhar só final de semana, de unificar secretarias. Vamos achar um recurso. Demos esse prazo para que eles consigam fazer com que o prefeito os escute. Também coloquei aqui 2 pedidos hoje, né, que já foram vários jovens que me falaram, mas esse final de semana eu tive a oportunidade de passar pelo Parcão e é lindo aquilo no final de semana. É um ponto de encontro, né, é um ponto de referência, eles não têm nenhum banheiro decente para usar, né, que fosse feito um estudo, talvez até de um banheiro subterrâneo, e desse uma revigorada naquele Parcão, porque aquilo ali se reúne no nosso futuro de amanhã. E não são adolescentes baderneiros, não! O mais interessante é que deles e conversar, gente. Namorar. Então, assim, ó, é muito rico que a gente tem aqui. Se a gente tem o pouco, que é esse parque, e que é um ponto de encontro deles, e que é um ponto de encontro sadio, não vi nenhum. O que eu passei olhando, eu vi fumando. Eu não vi fumando. Deve ter, mas eu não tive esse desprazer. Então eu acho que tem que ter esse olhar para os jovens. De forma muito respeitosa, tem que ter esse olhar para os jovens. Muito obrigado, por hoje é isso. Próximo vereador inscrito a fazer uso da palavra, vereador Horizonte. Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, comunidade, espaço presente. Queria primeiro dar os parabéns aos pais, aos Dia dos Pais, né, que passou no último domingo aí. Então é importante a valorização. A gente sabe que a mãe é uma só e os pais, de modo geral, a gente contribui também para a família. É importante ter esse sentimento
de retribuição aos nossos entes queridos. De outra parte, eu já queria entrar nisso que a vereadora Roseli tocou, que é o parcelamento da FAPESP. E um assunto polêmico, e até salientei para os colegas que nós devemos usar esse espaço para dividir isso com a nossa comunidade. E aqui aproveito e quero fazer o que o nosso espaço crie eco aqui, na voz dos vereadores, daqueles que representam o governo, que é o vereador Jefferson, o vereador Dedê, aqui a gente tem o secretário Teodolino, o secretário Armando, mais alguns espaços presentes, porque está se desenhando, pessoal, que esse projeto seja tentado nessa casa. E aí, nós vereadores ali na antessala, lá quando foi, se discutiu bastante, porque é um assunto que tem significado para todos nós. Se aquilo que foi afirmado pelo secretário, e aí vou fazer um exercício do que pode acontecer, e sinto à vontade aqui os vereadores mais experientes, aí, o Valério, o Bira, o Lino. Se nós vetarmos esse projeto aqui, pessoal, isso representa que o município vai ter que desembolsar 5 milhões e 400, que é o que deve para a FAPESP. O que é esse valor? Tem uma parte que é descontada de cada funcionário da prefeitura, para formar esse fundo. E tem um valor que cabe ao executivo contribuir também para manutenção das pessoas que se aposentarem ou ficarem em benefício durante esse tempo. E esse valor não foi pago de janeiro até agora. E é esse projeto que está nessa casa. E o que acontece se nós vetarmos esse projeto? O prefeito vai ter que bancar 5 milhões e 400 mil. E qual é o significado disso para o nosso município? Alguém vai pagar a conta. Alguém vai deixar de receber. Ou os prestadores de serviço, ou o funcionalismo, ou os aluguéis, os fornecedores, conta de água, de luz. Por quê? Porque a nossa folha de pagamento, dito pelo secretário, é de 7 milhões e 100 meses. E aí, tem os precatórios, que é 650 mil, e aí vai, nosso desembolso mensal é de 15 milhões. E de que forma nós, vereadores aqui, que somos, dito pelo Giovanni Feltz aqui, nós somos praticamente 100% da representatividade do município, o prefeito não é. Como é que nós decidimos sobre isso? Pode desligar, viu? Pode desligar. Como é que nós decidimos sobre isso? E aí eu estou dividindo com vocês aquilo que nos preocupa como vereadores. E vou dizer para vocês, se esse projeto entra na casa, ele é vetado hoje. Por quê? Em nenhum momento essa administração demonstrou que quer mudar o rumo do que vem acontecendo, que vem se perpetuando a nível de administração. E aí, enfatizo para vocês, e fui ver aqui, do que foi apresentado pela FAPESP, esse prefeito vai ganhar um concurso. Vai ganhar um concurso, porque ele, vocês imaginam os prefeitos que já passaram, ele já apresentou o segundo pedido de parcelamento no mandato dele, que não é mandato completo. E cabe a nós ter o discernimento de votar o que vai acontecer amanhã na nossa cidade. E aí, o que fazemos? O que a gente faz? E Jefferson, o que nós gostaríamos de estar debatendo hoje? Uma mudança de rumo dessa administração. Uma diminuição de secretarias, que é aquilo que talvez aconteça de uma forma diferente, mas o prefeito em exercício disse, para quê? Para economizar, para sanear as despesas que nós, honrar as despesas que nós temos. E aí digo para vocês, por que estou usando esse espaço? Porque vocês imaginam nós chegarmos aqui e dizer, vai fechar o hospital mês que vem. Nós vamos ter que fazer 50 demissões. Que pânico gera isso na sociedade? Só que digo para vocês, o entendimento que eu tenho, que esse prefeito aí está na teoria da vaca, cagando e andando para isso.
porque entra nos projetos desses em momento que ele não está aqui, para vir aqui e defender esse projeto. Defender como? Com responsabilidade, com liderança, dizendo os pontos que ele tem que atacar para conseguir pagar as contas. Porque como é que ele vai pagar essas contas? Aquilo que foi dito aqui, 600 mil de hora extra. E nós sabemos, a cidade é muito pequena. A gente percebe o serviço prestado pelo executivo. Daqui a pouco trabalhando sábado e domingo. Serviços que não são não são essenciais, mas estão trabalhando sábado e domingo. Porque abriu a porteira das horas extras. Daí 600 mil, ou 300, uma média de 400 mil de janeiro até junho, a dívida com a FAPERJ seria menor, bem menor, no mínimo pela metade. E aí digo para vocês como é difícil, porque chega nessa casa o projeto de abrir uma rua que não existe. E aí, eu digo assim, Teodolino, Armando, Jefferson, Dedê, pelo amor de Deus, vocês abrem os ouvidos do prefeito. Não existe isso, não existe. E esse projeto vai ser vetado. Vai ser vetado, porque digo o que disse lá na antessala para o Pedro e para o Cláudio. Aquilo que foi dito ali já foi falado há meses atrás. Que os secretários do interior teriam uma pauta positiva com o prefeito, onde se definiria o que seria cortado dessa administração para sanear as contas e pagar e honrar. Que o nosso débito está em 15 milhões, mas vai chegar no final do ano em quase 30. E nós vamos participar disso. E aí, dizendo aquilo que o Giovanni Feltz disse, que ele participou disso que está acontecendo no nosso estado, nós não estamos aprendendo o que está acontecendo. Hospitais sem recursos, salário sendo parcelado, porque nós vamos parcelando, não tem mais, não tem poder de endividamento, pessoal. E o que está sendo feito para isso? Nada. Nada. E daí, nós somos pressionados a aprovar um projeto dessa magnitude. Porque senão não vai parar o município. Se parar o município, é culpa dessa administração, é desse prefeito. Não é culpa dessa casa. Isso aí que está acontecendo não é nossa culpa, não. Nós estamos chamando para a responsabilidade desse prefeito. Mas ele está em outro mundo. Porque o que a gente viu nas manchetes até agora, jornal e meio de comunicação, pessoal? Aumentou a receita. 40 milhões. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? A gente vê, vai ser contratado mais médicos. E todo mundo quer mais médicos. Mas se tiver dinheiro para pagar. Se não tiver dinheiro para pagar, não dá para contratar, pessoal. Não dá para contratar. Quem é que vai pagar a conta? A FAPERJ? E olha a responsabilidade que nós temos aqui. O pessoal não vai receber a folha mesmo de novembro ou fevereiro do ano que vem. É isso que vai acontecer. E aí conclama todos nós e fazer um esforço sobre-humano que nós, eu digo para vocês, eu uso esse espaço toda segunda-feira aqui para fazer esse prefeito ouvir. E digo aquilo que outros secretários já falaram: o prefeito não ouve ninguém, é uma porta. Só que se é uma porta, vai ser em outro lugar, pessoal. Nós precisamos de um prefeito efetivo, com responsabilidade. Não pode simplesmente mandar um projeto dessa magnitude e transferir a responsabilidade para nós, vereadores. Mas nós vamos honrar com a nossa responsabilidade. E separando aquilo que o Giovanni Feltz disse, nós não podemos deixar isso se alargar. Só que nós estamos usando esse espaço para quê? Para preparar a opinião pública. Porque se não receber a folha que nós tentamos esse projeto, não foi culpa dos vereadores, não. Nós estamos sendo responsáveis sobre o que vai acontecer no município. E aí conclamo a vocês a que isso não aconteça. Não ao veto dos vereadores, que pode acontecer, e hoje aconteceria. E estou salientando isso, puxei algumas situações de grande magnitude para vocês entenderem aonde que a gente quer chegar. Imagina dizer aqui que o hospital parou 5 anos.
que o asilo não vai existir, quem vai fazer os 25 velhinhos lá? Nós podemos empurrar isso, empurrando a barriga? Mas se ele vai parar, quem é que tem que saber? Sociedade, o hospital principalmente, para se preparar para isso. Como é que a iniciativa privada faz? E vou dividir com vocês o que a iniciativa privada faz. A gente faz uma reserva de contingente para honrar com as decisões. Vai ter uma ponte aqui de novo? Vai. Tem uma reserva de contingente. O dia que tiver ponte, indeniza todo mundo recebe e vai para casa. Vai trabalhar em outra embarcação. É isso que faz a iniciativa privada. O prefeito não. Manda projeto de parcelamento para outro pagar. Ele já fez um, pediu outro. O ano que vem vai ter outro pedido de parcelamento. Ou, antes disso, vai ter outro pedido de parcelamento do NPS. Nós vamos ter que pagar também. Quem é que vai pagar? A população. Isso vai faltar verba dos fornecedores. E quem é que vai vir aqui no gabinete de cada um? Esses são daqui. O fornecedor que é de Taquari, Montenegro, não vai vir bater. Vai vir aquele aqui que a gente conhece. O transporte ali, o estudante, o pessoal da Hemodiálise, aquele que vendeu o seu produto para o município. Esse vai deixar de receber. E como é que a gente avisa ele? Ou deixa, vamos empurrar para a barriga e aprovamos esse projeto aí, deixa assim. Não. Nós temos que ter responsabilidade. Se o nosso prefeito não está tendo, os vereadores vão ter. E digo para vocês, esse projeto vai ser vetado aqui. E vocês têm que participar disso, salientando para o prefeito o que vai acontecer logo aqui. Por quê? Por isso tem significação para todos nós. E nós não podemos deixar o que está acontecendo com o Rio Grande, aí, todo mundo está vendo, acontecer com o nosso município. Município rico, mas endividado. É uma coisa assim absurda. Eu digo para vocês, a gente chega a sair tonto de uma reunião, porque o grau de endividamento é algo absurdo. Né? Nós temos, só na Papel, 4 parcelamentos com esse que está entrando na casa. E aí, vamos parcelar, mas não vai ter como pagar, pessoal. Porque nós não estamos conseguindo pagar as contas do mês. Só empurrando para a barriga. Peço a vocês que vocês também sejam um instrumento da transformação. Aquilo que eu disse desde o início do meu mandato aqui, só os vereadores não está sendo suficiente. O nosso prefeito demonstrou em vários momentos que não houve ninguém. Não houve ninguém. Talvez vai ter que parar o município 3 meses que não tem dinheiro para pagar o funcionalismo para ele se acordar. Mas talvez isso tenha resultado. O ano que vem seja diferente. Não quero ser aqui o profeta do Apocalipse, mas é o que está se desenhando. Que projeto não existe. Não se mudou nada. Vem projeto de rua que não tem significado para nós. Tem para ele, talvez. Mas para nós não tem. Vamos melhorar ali a pavimentação da olaria, da PRF, quanta coisa tem que fazer, pessoal. Fica ali. E eu digo para vocês, e aí salienta aos olhos, eu já falei aqui, mas você é repetitivo. Estão pintando tudo de verde. É a cor da esperança, mas a esperança é a última que morre. Esperamos que ela se perdure, e é difícil assistir isso. É mais importante pintar do que ter planejamento, do que ter fundamentação naquilo que nós precisamos. A sociedade exige isso, esse compromisso com o que está acontecendo aqui no nosso município. Muito obrigado. Prefeito tem amnésia. Não havendo mais vereadores inscritos a fazer uso da palavra, passaremos à ordem do dia. E coloco em primeira discussão o projeto de lei 034/2015, que denomina a rua na localidade de Coxilha Velha, segundo distrito deste município. Não havendo quem queira discutir, eu baixo o projeto 034/2015 para a Comissão de Justiça e Redação. Está em segunda discussão o projeto de lei 030/2015, que abre crédito adicional suplementar na presente lei orçamentária no valor de R$ 5.828.900,
e da outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei 030/2015. Com a palavra a vereadora Kátia. Lembrando, senhor presidente, que nesse projeto de 5 milhões está incluído os 20 mil que essa casa se comprometeu com a Associação dos Agricultores do Passo Fundo. Então, essa máquina, os agricultores terão essa máquina por economia desta casa. Então, acho que isso tem que ficar bem claro, a comunidade tem que saber que essa casa está sendo parceira, sim, da administração. Senhor presidente, Palavra, vereadora Rita. Inclusive também foi destinado um valor para uma quadra poliesportiva, também um valor que está saindo dessa casa, por economia dessa casa. E aproveitando que a vereadora Kátia falou dos 20 mil, e aproveitando aqui que o nosso secretário Teodorino se encontra, eu acho que tem que ser feito uma parte ali no jornal, uma divulgação melhor de que esse valor saiu desta casa e não do executivo. Eu acho que vale a gente fazer essa solicitação para o secretário de Agricultura. Senhor presidente, também queria, senhor presidente, queria salientar também que nesse projeto consta aquilo que foi sugerido quando chegou nessa casa em dezembro, a LDO, o orçamento, onde nós, vereadores, fizemos uma emenda no sentido de ampliar os valores que são destinados ao hospital, ao asilo, à PAI. Aqui está sendo amparado aquilo que foi sugerido pelos vereadores com 7 meses de atraso. Continua em discussão o projeto 030/2015. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Também está em segunda discussão o projeto de lei 031/2015, que abre crédito adicional especial na presente lei orçamentária no valor de R$10 mil e dá outras providências. A palavra, vereadora Kátia. Registrando também, senhor presidente, que esses R$10 mil é uma verba que está sendo repassada para a nossa polícia, para melhorar o trabalho prestado pela polícia, também frutos da economia desta casa. A palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação o projeto 031/2015, aprovado por unanimidade. Também em segunda discussão o projeto de lei 033/2015, que altera a lei municipal número 2755, de 7 de julho de 2015, que institui o refis municipal. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto 033/2015, aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 012/2015, que concede comenda general Bento Gonçalves ao senhor Hans Borst. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aprovado por unanimidade. Também em segunda discussão o projeto de decreto legislativo 013/2015, que concede diploma de reconhecimento ao senhor Nicolau Vera. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida na ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Kátia. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas, vereadores, comunidade que nos prestigia. Quero deixar aqui também minha saudação a todos os pais. Aqui no domingo comemoramos o Dia dos Pais. E falar de um assunto que já foi batido aqui, discutido, já foi bem polêmico entre todos os colegas, a situação do nosso cemitério lá da Vila da Creche. E ontem eu fui visitar o túmulo do meu pai. Gente, é muito triste a situação que se encontra no nosso cemitério. A sujeira tomou conta, o descaso tomou conta.
Daí a gente vê a falta de planejamento, porque andando no cemitério a gente vê que foi dado início a um projeto de fazer capelas. E se esse projeto tivesse sido continuado, hoje com certeza a situação do cemitério seria diferente. Teve um velório hoje, onde teve que sair mais cedo daqui da capela. Foi enterrado no Barreto, porque não tem mais lugar para enterrar ninguém aqui no nosso cemitério. Então isso já foi debatido, já pedimos para que o Executivo tome alguma providência a respeito da situação do cemitério. E o mais triste é quando a gente vê, como eu presenciei ontem, as pessoas se queixando, reclamando, e daí eles vêm até nós, Horizon. E justamente na hora que eu fui fazer a visita, tinha muita gente no cemitério, em torno de 10 horas da manhã. Então as pessoas vêm nos procurar. E daí, vereadora, o que a senhora nos diz dessa bagunça, dessa sujeira, desse descaso? E daí eu digo o que, vereadora Horizon? E daí uma pessoa disse, mas se o prefeito, se o executivo não se preocupa com os vivos, vai se preocupar com os mortos. Então é triste a gente ver aquela situação ali. E eu venho aqui mais uma vez, porque isso já foi pedido por todos os colegas, que se tome alguma providência em relação ao cemitério. Falando aqui um pouquinho sobre a reunião que tivemos hoje também com o prefeito em exercício, Gaspar, que eu acho que pela primeira vez ele assume, né, quando o prefeito sai. O prefeito Gaspar veio aqui muito preocupado e nos passou a situação do município, assim como a vereadora Roseli já falou. E ele lamenta que ele vai ter que tomar medidas antipáticas, mas ele tem algumas medidas para tomar. E ele vai tomar nessa semana que ele estiver de prefeito. Depois, se o prefeito quiser dar continuidade a essas medidas, daí da vontade. Tivemos também a reunião com o secretário Queiro, que hoje não estava aqui como secretário, né? Estava como representante da FAPEF, que a sua presidente não estava. E sobre esse projeto de parcelamento, que não foi a votação hoje, e se fosse a votação, eu votaria contra. Já dei a minha posição. Voto contra esse projeto. O vereador Horizon já colocou aqui da bola de neve que vai se transformar. E nós não podemos mais, Horizon, compactuar com essa situação. Porque ali na frente nós vamos estar vivendo momentos onde nós vamos nos culpar de atitudes que nós tomamos aqui. E conversando com o Darcy, ele nos pediu, e eu acho que até respeito a ele, ele nos pediu que não colocasse o projeto de votação hoje, porque ele vai conversar com o prefeito, que ele tem algumas medidas já orientadas, ele vai passar para o prefeito essas medidas, né? Medidas que ele enxerga que talvez seja saída, né? Alguns cortes, alguns remanejos. E só um momento, presidente. Só que na semana que o Darcy assumiu como secretário, ele esteve aqui nos passando uma situação. E hoje ele veio nos passando a mesma situação, que ele quer levar para o prefeito essas medidas que ele estudou, que ele fez um estudo, ele e uma comissão de funcionários. Daí eu perguntei para ele, secretário, quantos meses o senhor assumiu a pasta? E ele disse 4 meses. Então, gente, em 4 meses, um secretário de uma pasta tão importante não conseguiu ainda sentar com o prefeito e passar para ele essas medidas de solução que ele tem para o município. E ele disse mais, eu vou tentar na volta do prefeito. Eu vou tentar pegar o prefeito. Ele falou que se o prefeito fosse um animal arisco, que não tem como conversar com o prefeito. Né? Quem
sabe se contrata, Roseli, nossos filhos que são bons laçadores, né? E vamos laçar esse prefeito, sentar ele numa cadeira e fazer ele escutar. E teve um funcionário que veio junto com ele, que nos disse assim: vocês pensem muito bem em reprovar esse projeto. Porque se os funcionários ficarem sem receber, se for parcelado, a culpa é de vocês, vereadores, não mesmo. Quem tem a caneta na mão chama-se Paulo Poeta. Não é nenhum de nós. E daí, vereador, a missão não pode nos culpar. Eu vou votar contra, bem tranquilo, esse projeto. Porque na campanha, muitas vezes, eu ouvia o prefeito dizer: eu sou o cara que sei o que fazer e como fazer. Pois agora é a hora, prefeito. Faça, mostra que o senhor é o cara. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Mentiroso. Próxima vereadora a fazer uso da palavra é a vereadora Rita. Boa noite, senhor presidente, secretário, boa noite à comunidade, feliz Dia dos Pais a todos. Bom, o que me faz subir aqui é a indignação do nosso advogado aqui, assessor do vereador Jefferson, Maurício, que toda vez que se falou na questão de que nós não somos os culpados, ele dizia assim: são sim. E eu estou subindo aqui, Maurício, porque nós não somos os culpados. E o que eu sinto também hoje, nessa reunião que a gente teve aqui com o secretário de Fazenda e também responsável pela FAPETRA, Darcy, que veio representando a Janete, e mais um outro funcionário, é que é muito fácil, e já vem acontecendo, vereadora Kátia, não é a primeira vez, de que quando se quer aprovar um projeto, como diz o popular, nas coxas, se vocês não aprovarem, a culpa é dos vereadores. Nós vamos falar com os funcionários que quem não aprovou foi os vereadores. E aí o Darcy colocou para nós, né, nos disse que que ele tem uma proposta do pacote de medidas, né, e que ele vai apresentar para o prefeito quarta-feira que vem, no seu retorno, esse pacote, nos pediu esse tempo. Na verdade, as lideranças aqui das bancadas, hoje a gente queria colocar já o projeto em votação, mas assim a gente ouviu a todos e, Nelson, não é o momento, a gente vai dar esse voto para o Darcy, que quer entregar esse pacote, essa proposta de pacote. Eu acredito, Kátia, que o prefeito não vai ouvir o secretário e que nós estamos só passando mais uma semana, né? E eu voto contra esse projeto, já manifestei lá na sala, eu voto contra esse projeto, porque isso vai se transformar numa bola de neve, e o Darcy concordou quando eu falei isso, é uma sequência, né? Infelizmente a FAPETRA se encontra nessa situação, né? É um banco para a administração, onde quando precisa saca esse valor. Então eu acho que a gente tem que acabar com isso, né? Então eu acho que, Maurício, nós não somos os culpados, isso é uma situação administrativa e nós estamos aqui sim para pensar no bem, né, da comunidade, e eu acho que foi bastante discutido, eu acho que vai vir mais discussões sobre isso e a gente está aberto a ouvir, a discutir sobre isso, né? Claro que alguns já tem a sua posição de votar contra. Bom, eu quero também convidar todos para o dia 24, depois da sessão aqui, vai haver um evento da PAI em comemoração aos seus 30 anos de trabalho no nosso município. E aqui eu quero lembrar a Nadir Maia, a Dona Orfila, pessoas que trabalharam em prol, que acreditaram no trabalho de inclusão das pessoas, dos nossos cidadãos com dificuldade, com necessidade especial. Então eu convido a todos a participar desse evento que vai acontecer aqui na Câmara de Vereadores. E também convidar para o show do Guri de Uruguaiana, que vai acontecer no dia 16 de agosto, no Parque Camboatá. Os ingressos estão antecipados, estão na loja Benoit, na PAI de Triunfo. O valor todo vai ser revertido para a PAI.
Então eu convido a todos a participar, comprar seu ingresso, se divertir com o Guri de Uruguaiana, vai ser às 20 horas no domingo. E para finalizar, né, eu fiz um pedido também para melhorar a iluminação, se a gente não pode fazer uma recapagem lá na DF, lá no final, lá na saída do município, que pelo menos se coloque iluminação, porque a situação ali é muito crítica. O pessoal ali do Unidão, do seu Fabrício, estão relatando acidentes horríveis, gente com carro quebrado, pessoas em pleno 1 hora, 2 horas da manhã paradas ali sem ter recurso para sair. Então que pelo menos se ilumine, né, o local ali, que se coloque melhor a iluminação, porque a situação é crítica da nossa TF. A saída do município está uma vergonha, né? Então a gente acredita que o prefeito também vai buscar, né, lá da LDO, quem sabe um valor para recapar a nossa TF, porque a situação é crítica. E para finalizar, presidente, eu não poderia deixar de falar do que aconteceu no município de Charquadas no domingo passado. E eu acho que é um alerta para todos nós, a situação que deixou todo o país, e eu fiquei muito triste quando apareceu aquela placa, região carbonífera, é a nossa região. E nós, bem ou mal, nós temos que ter orgulho da nossa região. E o que aconteceu ali foi uma coisa brutal. E eu que tenho um filho de 15 anos em casa, e vocês também que têm netos, filhos, eu acho que a gente precisa conversar, porque esses meninos que fizeram isso, eles tinham família. E nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho para ser marginal. Nenhum, para matar alguém. E eu acho então que é o momento da gente unir forças. Não foi Charquadas hoje, pode acontecer aqui. Quando a Roseli falou da revitalização do Parcão, é muito importante, porque o nosso Parcão está mal iluminado. Vocês sabem que tem locais que está sendo mal usado por pessoas que vão ali para usar drogas e de repente abordar meninos das nossas famílias. Então eu acho que tem que ser revitalizado tudo que nós pudermos fazer pelo nosso jovem, para que não aconteçam situações como aconteceram em Charquadas. E aqui eu deixo o meu sentimento àquela família e o sentimento todo nosso da região carbonífera, porque foi aqui com o nosso vizinho, aquela situação lamentável que aconteceu. Boa noite. Com a palavra, o vereador Nelson. Boa noite, presidente, colegas e vereadores e comunidade que nos assiste. Essa reunião que nós tivemos hoje com o Darcy é uma reunião, sinceramente, é um projeto muito polêmico, porque na grande e verdade, os maiores interessados, os atingidos, são os funcionários de carreiras. E eu acredito que nós, vereadores, nós temos que sentar e conversar e fazer uma assembleia com esses funcionários, são esses funcionários que estão sendo atingidos. Ver o pensamento deles, ver se eles querem emprestar o dinheiro que é deles e do prefeito. O compromisso é e do prefeito, não e dos funcionários. E eu fico imaginando um empréstimo, se não me falha a memória, de 2 milhões, né? Para ser pago até 2017 ou 2018. E aí, então querer espichar o prazo de FAPEC mais de 60 vezes. Quem vai pagar essa conta é a próxima administração. O próximo que entrar lá vai pagar essa dívida. E essa dívida vai acontecer que nem no Estado, que
está acontecendo no Estado. Uma bola muito grande de neve, que hoje os funcionários, muitos e funcionários, vão receber dia 25, a segunda e parcela. Isso vai acontecer em triunfo, se nós não tomar atitudes com responsabilidade e nessa casa. E sobre esse projeto, hoje eu sou contra, pela maneira que está sendo colocado, que nós temos que ouvir os funcionários. Esse sim, nós temos que dar ouvido e escutar, porque esse é o fundo de aposentadoria deles. As pessoas estão brincando e com as coisas. E eu enxergo, e vereadora Cátia, que o caminhão da mudança da administração de verdade e quebrou e no caminho não chegou em triunfo. E eu acho que não chega em triunfo. Pelas maneiras que estão brincando e com o povo. Nós temos que respeitar as pessoas. Nós estamos levando e para dentro e dos lares e problemas que tem que resolver é a administração. E nós, vereador Horizon, hoje, sinceramente, nós temos que te parabéns pela nossa atitude. Porque se viesse e for para casa hoje, nós ia e votar e contra esse projeto. Era isso que eu queria falar aqui para vocês. E eu acho que nós temos que conversar e pensar bem em fazer uma assembleia com os funcionários, esses e de carreira. Será que eles sabem do que está se passando no alfabeto? Será que eles sabem da gravidade do problema? Muitos não sabem, não. Nós temos que visitar as escolas e visitar as garagens e informar e no jornal escolher um dia e vereadora Rita e nós e botar lá e convocando os funcionários, porque isso é o futuro deles, é o futuro de uma vida e de trabalho, de uma vida suada, para quando chegar no fim, para buscar, faz um minutinho só, senhor presidente, para chegar no fim deles gozar o aposento deles, um baita e um problema por incompetência e dessa administração. E boa noite. Com a palavra, vereador Horizon. Seguindo e fazendo um gancho do que foi dito aqui pela vereadora Cátia, o vereador Nelson, concordo com as ponderações que foram colocadas aqui, viu, vereadora Rita? O prefeito não vai vir com uma proposta de mudança. Por quê? Isso, pelo que foi dito pelo secretário e pelas pessoas que o cercam, já foi levantado. Ele não ouviu ninguém, não escuta ninguém. E talvez não vá nos escutar também. Mas nós temos que dar uma resposta. E aqui eu incito a todos a fazer uma reflexão. Porque o prefeito, quando se utilizou desses recursos que não são da administração, naquele momento o funcionalismo tinha que ser consultado. Não agora, ele fez um empréstimo lá sem pedir permissão para ninguém e se utilizou dos recursos para fazer a máquina girar. E agora, nós estamos com 10,5 milhões e quem é que autorizou isso? Ninguém autorizou. E aí, pessoal? Nós vamos dar esse... E aí digo mais, em outros momentos, aqui os sindicatos se faziam representar. E os vereadores vão lembrar, e eu vou dar uma cutucada também, porque o presidente do sindicato seguidamente tem nos cutucado aqui os vereadores por não cumprir com o seu compromisso. E nós temos demonstrado muito aguerrimento, porque os assuntos são polêmicos, mas o sindicato
sindicato não está aqui mais. E faço um pedido que ele se faça presente na sessão, que é importante, ver o que está acontecendo. E a gente vê a ata de reunião da FAPEC. Lamentavelmente, isso nós temos que mudar também a nível de município, pessoal. 9 pessoas só para decidir uma situação dessa magnitude. 9. E daí querem transferir para nós uma responsabilidade, né? Aquilo que foi falado lá, a vereadora Rita ali, não sei se o Maurício falou isso, mas digo para vocês, a gente não pode puxar para trás, e vou fazer uma reflexão para vocês, daqui a pouco a gente ia dizer aqui, ó, culpado é quem votou no Mauro. Não, nós estamos no momento de decisão. Nós, vereadores, nós podemos brecar isso que está acontecendo. Brecar como? Com responsabilidade. Talvez a condição de segurar uma semana nesse projeto é para quê? Para votar com respaldo, com os pés no chão, com segurança, de que tomamos a atitude certa. Para quem? Para o nosso município. Para aquelas pessoas que estão em casa lá e não têm culpa do que está acontecendo aqui. Se votou, não votou, se foi parte do... Mas nós estamos aqui nesse momento. E é para essas pessoas que nós devemos essa consideração de adiar uma votação e votar com responsabilidade. Digo para vocês, por que o prefeito não vai se utilizar desses elementos que o secretariado tabulou a nível de projeto? O ano que vem tem eleição, pessoal. Agora quer juntar os eleitores. É isso que ele quer. Senão já teria tomado as medidas que têm que ser tomadas. Não adianta. É aquilo que nós estamos vendo no Estado. Nós temos que aprender o que está acontecendo aí, tem sido vinculado dia após dia no noticiário. Nós temos que aprender com isso. Tomara o nosso executivo ouvir. Não acredito nisso. Acredito que semana que vem nós vamos vetar esse projeto. E daí vamos ver o que vai acontecer. Mas focando a população, isso tem que ser transferido a nível de funcionalismo, a nível de população, para que todos interajam com isso e nós possamos, na semana que vem, votar isso aqui com afirmativa para a população. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Valmir. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero parabenizar os pais pelo domingo de ontem, pela data passada, e também quero parabenizar a nós pais, vereadores, que temos as nossas famílias e que no dia a dia quem fortalece, quem dá força e suporte a nós é a nossa família. Também eu quero parabenizar o formato aí da ala jovem do PP, com a presença do Yuri, presidente, do PDT, desculpe. Foi sexta-feira no galpão do Jairo, e que eles continuem assim, tiver um apoio de todos os vereadores, e que seja só a primeira reunião de muitas, e que creio que vai sair muitas em todos os distritos, e assim que a gente se fortalece é com essa união da juventude e de todos nós engajados numa só ação. Também já tinha passado uns meses atrás um pedido lá para a Ilha da Belinha, lá no Passo Raso, para arrumar uma estrada que passa por dificuldades, e agora não foi diferente com a enchente que houve lá. Ficou alagada as casas, está lá uma situação horrível, sabe, ainda estive lá, e que fica meio desdeixado pela administração o estado que se encontra aquela rua de acesso. Muita sujeira, e que eles pedem há vários meses aí, há anos já, desde outros governantes, a arrumação daquela estrada, que em si é só limpar as sarjetas e botar o material, já que lá se encontram 15 famílias e que muita gente da localidade de Triunfo aí, fim de semana também vão lá veranear, principalmente na época do verão.
Então, a gente vem aí pedindo esse apelo para eles, para essas pessoas, que o secretário olhe para aquela comunidade lá. Claro que lá ninguém vai buscar, de repente está mais desatendido, porque lá alguns não votam em Triunfo, mas aquilo lá faz parte do coração de Triunfo, faz parte da nossa região, e lá em época de veraneio vai muita gente nossa daqui e de outros municípios vizinhos. Também, projeto que passou hoje nessa casa, eu pedi que ia vir, que nós tranquemos, vereador Elisão, pedimos aí para refletir um pouco, e eu digo para vocês que eu sou contra esse parcelamento, porque eu acho que enquanto nós estamos sacrificando o município para o futuro, nós temos aqui do lado o exemplo, que está sendo pago quase 13 mil reais por mês do prédio que o município não está usando e está pagando. Então, antes de nós parcelar esse dinheiro para os trabalhadores, que é o suor deles, vamos lutar para que seja organizado a casa. Enquanto isso, no município é feito muitas horas extras, vereador Elisão. E eu defendo hora extra, defendo quem trabalha. Agora, quem está bebendo os fins de semana e ganhando hora extra, não está indo no serviço, como aconteceu os fins de semana aí. Então eu sou contra isso aí e eu acho que tem que tomar uma providência. Se nós não pensar assim, vai ser um futuro muito triste para a nossa cidade, para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu acho que, independente de partidos, de siglas partidárias, nós temos que olhar o rumo diferente, o rumo para a nossa própria população de Triunfo. Porque enquanto estão brigando, beleza, poder, vai ser muito difícil. Isso aí já vem de nível de Estado e que vai chegar a Triunfo nos próximos mandatos. Não podemos mais fazer conta dita para os próprios gestores. Nós temos que ser parceiros. Nas próprias gestões, se unir todos para governar um triunfo diferente, para que todos tenham igualdade. Muito obrigado. Convido a vereadora Kátia a assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar. Com a palavra o vereador Valério. Senhora Presidente, senhores vereadores e comunidade que mais uma vez nos prestigiam. Gostaria de iniciar parabenizando a todos os pais triunfenses pela passagem do dia de ontem. E eu me senti muito satisfeito no domingo de ontem, pela passagem do Dia dos Pais. E passei o dia junto com meu pai, meu filho, minha filha, minha esposa, minha família em si. E terminou o dia bastante satisfeito também com a vitória do meu time do Grenal. Tirar o dedo. Gostaria de saudar o Yuri também, exemplo do que fez o vereador Valmir, porque foi dado o pontapé inicial na constituição da ala jovem do meu partido, PDT. E aqui o Yuri se faz presente como presidente, a Bruna como secretária e a Débora como assessora de comunicação. E eles deram um exemplo de que estão envolvidos e que gostam da política e que querem um triunfo melhor para nós todos. Fiz um pedido de providência que o Executivo Municipal providencie uma reforma do telhado do ginásio do Porto Batista, que hoje tem bastante goteiro. E antes, tinha uma sala que era ocupada pelo Clube de Mães do Porto Batista e hoje eles não podem usar porque tem, cada vez que chove, inunda. Então eu quero que o Executivo providencie essa reforma e posteriormente entregue ao Clube de Mães para que elas possam retomar as suas atividades lá dentro daquela sala, no espaço no ginásio. Gostaria de agradecer a todos os 11 vereadores
e a todos os funcionários dessa casa pela economia que a gente conseguiu fazer nesses primeiros 7 meses de governo, e a gente conseguiu fazer um repasse, como já foi comentado por outros vereadores aqui, para que nós pudéssemos construir e reformar uma quadra já existente no colégio, na Escola Liberato, e que agora a gente vai conseguir transformá-la num ginásio. E eu acho que todos os vereadores foram parceiros nisso, e essa responsabilidade tem que ser dividida com todos, vereadores e funcionários dessa casa, porque senão a gente não teria conseguido o objetivo que a gente está conseguindo hoje, de repassar também para a Seguro, para que a nossa brigada militar possa melhorar as condições de trabalho das viaturas locais. Também para a aquisição de implementos agrícolas, para a Associação dos Agricultores, que a Secretaria de Agricultura vai adquirir esses implementos e repassar para a associação. Porque eu acho que é o caminho. Acredito eu que essas atitudes que nós, vereadores, estamos tomando, elas vão ter reflexo. E os nossos reflexos serão positivos dentro da comunidade triunfense, em busca do município que a gente quer. E para finalizar, como citou a vereadora Rita, a gente fica consternado com os acontecimentos que aconteceram na semana passada na localidade de Charqueadas, e também em Canoas, onde uma professora da Escola Liberato estava na parada de ônibus para vir trabalhar e uma bala perdida teve novo a vida. Então fica a todos um pedido para que reflitam a situação que nós estamos passando e plantem sempre paz, porque eu acho que hoje é o que mais a gente precisa, é de paz. Porque com essa violência as coisas ficam difíceis. Muito obrigado e boa noite a todos. Retomando os trabalhos, presidente Valério. Com a palavra o vereador Lino. Senhor presidente, senhores vereadores e comunidade que nos assiste. Também quero parabenizar o Dia dos Pais, foi ontem. É uma data, o Dia dos Pais praticamente é todo dia, Dia das Mães também. E quero ressaltar o vereador Nelson falou aqui sobre a mudança do caminhão que quebrou. Não quebrou, Nelson. A mudança foi feita no Montenegro, se preocupa. Então, gente, eu tinha conversando com os companheiros meus e essa estrada TF10 está completamente sem condições de transitar. Até conversando e disseram que estão fazendo a volta pelo Barreto e entrando na 386 para ir a Porto Alegre, porque não tem condições de trafegar nessa estrada. E sexta-feira, para sábado, passei também no Marinheiro, onde meus companheiros Nelson e Porão somos da segundo distrito, aonde a gente entrou ali naquela entrada da escola ali, do Seu Davi, Francisco Seu Davi, e passei pelo lado da estrada, pouco mais cabia um carro. Cheguei na casa para conversar com a pessoa, se ele não viu a estrada ali, até já estava anotando na minha agenda que pediu um pedido de providência. Aí o que eles me falam? Mas vocês fazem o pedido, mas não fazem. A gente faz o nosso papel. Só que vai destinado para secretarias, lá não sei o que é feito. Os secretários que têm que tomar atitude de ir no local. Foram da subprefeitura da Coxilha, reivindicaram mais de 10 vezes e não foi feito. Simplesmente é colocar 7 ou 8 canos ali, está resolvido o problema.
E eu não sei o que pensa, o que faz. Uma coisa simples. Quando eu fui secretário da Agricultura, se eu não me engano, 2010, 2011, eu, como secretário, nem que seja para ouvir um não, mas eu ia na lavoura, nas estradas, tinha uma reta que dava assistência na piscicultura e ao mesmo tempo ajudava dando assistência nas entradas. Mas eu ouvia os produtores com atenção, nem que fosse para me xingar, mas se eu tivesse condições, eu fazia. E assim deve ser o secretário. Não estou falando de Adolino, estou falando do secretário geral, porque tu dá uma assistência para os produtores, o pessoal que tem as propriedades, que precisa tirar seu produto, sua lei precisa tirar muito, mas muita gente depende do transporte, depende da estrada e não tem condições, que nem eu passei por caminhão no marinheiro, quase caindo no buraco. Isso não tem cabimento. As pessoas contribuem no município, estão contribuindo, não estão fazendo nada de graça. Então, gente, nós temos que parar para pensar que a coisa não é brincadeira. E maquinário o município tem. Maquinário tem para fazer, para dar assistência para o nosso povo de triunfo. É o simples, uma estrada, é uma manutenção, uma entrada, um bueiro, isso é coisa de menos. O que custa pegar uma reta, escavadeira e um caminhão? Ó, vamos resolver o problema da Teoflásio, da Nova Teoflásio. Ó, o caminhão está caçando uma reta, escavadeira, num dia está resolvido aquele problema, vamos para a Praia Grande, está lá um buraco na ponte, lá para discutir aquilo. Vamos deixar cair um caminhão dentro? É simples. Bota 2 caminhões hoje, vai ser tarefa lá na Praia Grande. Ou vai ser na Nova Teoflásio, vai ser no marinheiro. Tem um rotativo de serviço, uma diretriz, pode fazer o serviço. É o mínimo que as pessoas estão cobrando de nós, é isso aí. E quero deixar meu abraço e muito obrigado. O ano que vem ele vai fazer tudo. É o que ele fez na proposta de governo. Não havendo mais vereador que queira se manifestar, 19 horas e 58 minutos. Declaro encerrada a sessão ordinária e lembro, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária é dia 17 de agosto de 2015. As coisas mínimas, Passei por ti hoje e tu nem me olhou, né? Ficou toda. São 18 horas mais 40 minutos, estamos na Câmara de Vereadores de Triunfo, acompanhando a sessão ordinária e volta após a sessão. Já estamos em contato com o vereador Nelson, que durante a sua manifestação fez referência aqui a alguns pedidos para o Executivo Municipal. Inclusive a identificação da cidade, e lá na 386 nós temos a chegada da Família Velha, temos a Vendinha, e hoje o pessoal que vem pela 386 não tem uma identificação, às vezes passa pela rodovia, não sabe que ali está podendo acessar o município do Triunfo, chegar no distrito de Coxilha Velha e na Vendinha. O seu pedido é nesse sentido, Léo. Boa noite. Demarcar a vai saber que o município anda para a gente poder ter um melhor acesso ao cooperativos, quem vem de Porto Alegre, tanto de quem vem de Lajado, na Coxilha Velha, tem um acesso, tem
maneira que pode vir aqui. Inclusive o vereador também está sugerindo que seja colocada a distância que as pessoas deverão percorrer por vias asfaltadas até o centro da cidade. Isso é muito importante, é onde nós devemos enxergar. Tem muita gente, muitos usuários que não conhecem a travessia de maneira que vão lá e não podem. Não sabem a distância que dá de maneira aqui. Serve para encurtar a distância e também para localizar o pessoal, para eles poderem se referir melhor. É por aí. Bom, o vereador também está solicitando aí alguns pedidos de informação referentes a licitações, para a obra da creche e também do posto de saúde lá do Porto Batista. Morador do Batista, ele pediu isso aí. Assim como eu fiz, mesmo com o pedido de partilha velha, a questão do reforma, eles não concluíram ainda, não pegaram a obra. Então, esse mesmo, é a mesma empresa que está fazendo o Chile, vai fazer essa reforma do Porto Batista. O valor da Chile velha, se não me engano, que está na placa lá, é 100 mil, e o Porto Batista é 103 mil. Falando em valores aí, os vereadores estão bastante preocupados com os gastos que a licitação está tendo, principalmente com horas extras. A gente que se preocupa, porque o município está passando um mau momento, essa crise existe mesmo, não é só no município. Eu acho que está na hora de segurar. Tem muitos em serviço que não pode parar, a gente tem que tocar, mas alguns eu acho que não é de tanta urgência. Certo. O senhor estava aqui quando o vice-prefeito veio hoje à Câmara? Certo. E o vice-prefeito veio fazer uma visita de cortesia ou trouxe alguma notícia para os vereadores? Ele veio fazer uma visita e passando para nós mais ou menos. Ele não pôde nos dar ainda vencer a situação do nosso município. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Boa noite. Ok, então o vereador Nelson Aguilheiro, vereador aqui do PDT, conversando conosco, ao vivo, aqui na Câmara de Vereadores, lugar da cidadania, onde estamos através da VPOL. E a Razec Cunha Limitada é a empresa responsável pela comunicação aqui da Câmara de Vereadores de Triunfo. Nós também devemos conversar dentro de alguns instantes com o vereador José Valério de Souza Aires, vereador Valério, que deverá estar aqui conosco dentro de alguns instantes. São 19 horas e mais 43 minutos. Nós estamos ao vivo, transmitindo aqui informações aos nossos telespectadores da cidade de Triunfo e toda a região a respeito desta sessão ordinária do dia 10 de agosto, segunda-feira. A próxima sessão já está programada para o dia 17. Teremos ainda mais uma sessão esse mês, será definido pela mesa diretora, se dia 24 ou 31, haja vista, nesse mês temos 5 segundas-feiras e são sempre 4 sessões ordinárias a cada mês. Portanto, deveremos ter essa confirmação por parte da Câmara Municipal. Também lembrando, houve aqui uma moção de congratulações que foi solicitada pela vereadora Rita de Cássia para a APAI, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de Triunfo, pela passagem dos 30 anos dessa instituição tão importante para a cidade de Triunfo, para o nosso Rio Grande e para o nosso país. Valério, não? Não quer falar?
Não foi possível conversarmos com o vereador Valério, presidente da casa, mas queremos levar aos ouvintes e telespectadores a informação que durante esta sessão ordinária foi solicitado aí o recurso, né, para, inclusive, um pedido aí para o Executivo tomar uma providência para a reforma do telhado do ginásio do Porto Batista. Porque lá no ginásio tem uma sala que é disponibilizada para o clube de mães e que não está sendo utilizada exatamente por causa das porteiras, né? Chove muito lá nessa sala, então eles não tiveram mais condições de realizar o trabalho. Então, além do ginásio estar comprometido, podendo estragar o piso, né, do ginásio de esportes, também esta sala está sendo bastante afetada pelas chuvas lá no Porto Batista. O vereador Valério fez menção aqui ao fato de que durante esses primeiros 7 meses aí, onde ele está à frente da Casa Legislativa, foi possível economizar alguns recursos, e esta economia é fruto de um trabalho não só do presidente, mas de todos os vereadores e funcionários e colaboradores desta Casa Legislativa, né? Então a economia é no combustível, é no telefone, é no cafezinho, é na água, é nas horas extras, enfim. E com este recurso, então, será possível aí o repasse da verba através da Câmara para o Executivo, para a Escola Liberato, né, para um ginásio, também para a Seguro, para melhorias e aquisição de alguns equipamentos necessários para a Brigada Militar e também para a aquisição de implementos agrícolas para a Associação do Passo Fundo, uma parceria com o Executivo Municipal. Então, o vereador Valério preside esta casa e trouxe essa informação a todos aqueles que acompanham a TV PAL durante a sessão ordinária. Nós também tivemos aqui um pedido do vereador Valmir Macena, mais conhecido como Porongo, para a constituição de uma guarda municipal, onde há necessidade aí que nós tenhamos mais segurança, não só aqui na sede do município, mas em vários bairros e distritos. E é claro que ele faz um pedido aí ao Executivo para ver a possibilidade e disponibilidade financeira para que isso possa acontecer. E também falou que há uma preocupação muito grande com relação ao grande número de horas extras aí que estão ocorrendo no município e também alguns recursos que estão sendo disponibilizados, como por exemplo para pagamento aqui de aluguel desse prédio que fica ao lado da Câmara, que é da Escola Corpo Santo, que não está sendo utilizado, né, e são R$13 mil por mês. Já há uma notícia, né, de que a dívida já monta mais de R$300 mil para a campanha nacional de escolas da comunidade, a CNC. Mas evidentemente que essa é uma preocupação manifesta pelos vereadores, principalmente no que diz respeito a economizar recursos para poder cumprir com os compromissos. E também, só para finalizar, esteve aqui fazendo uma visita e trazendo algumas informações aos vereadores, o vice-prefeito Gaspar Martins dos Santos, ele que assumiu o município por alguns dias no impedimento do prefeito Mauro Aleta, que não está no município. E ele trouxe aqui a notícia de que o município está com déficit que se aproxima de R$15 milhões. Um assunto preocupante e que evidentemente ele trouxe para dividir essa notícia com os vereadores para ver a forma conjunta de encontrar uma saída para tantos problemas. Falamos então da Câmara de Vereadores de Triunfo, aqui no lugar da cidadania. Agora está quase mais uma colocação de mais um